Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a apresentação. Uma coisinha. Tá. Muito bem. Nós, então, na quarta-feira passada, iniciamos essa série intitulada O Evangelho de Marcos. Na primeira aula, nós falamos do autor e a sua obra. Vocês que participaram ou que viram depois a aula online, teve bastante gente que assistiu, fiquei feliz. Perceberam que a gente tratou mais de temas como a autoria, nós falamos também sobre a procedência do Evangelho, o local para onde ele foi escrito, a audiência, que é aquela comunidade cristã romana, gentílica, em Roma. E nós também tratamos de alguns temas teológicos que eram de interesse de Marcos para compartilhar sobre a história e vida de Jesus Cristo. Nós vimos que esse evangelho ele é muito importante porque ele é a matéria-prima básica dos evangelhos de Mateus e Lucas, né? Isso é um dado importante porque tem uma relevância histórica, né? Ele foi o primeiro evangelho a ser redigido e o primeiro a apresentar um relato do ministério de Jesus neste gênero literário específico, que é diferente, é uma mistura de biografia, mas a gente vê também que, além de dados biográficos, existe uma mescla ali de uma linguagem de anúncio, de proclamação das boas novas a respeito da vida de Jesus Cristo. E isso vai transmitindo a perfeição desse personagem ímpar da história da humanidade, que é o próprio Jesus, o Jesus de Nazaré, né, o Filho de Deus. E ao lembrar, né, os cristãos de que a nossa salvação depende da morte e ressurreição de Cristo, Marcos, ele vincula de forma inseparável duas coisas: a fé cristã e a realidade dos acontecimentos históricos da vida de Jesus. Então, a nossa fé está de forma inseparável relacionada aos fatos que se desenvolveram na existência de Jesus Cristo aqui na Terra, envolvendo, né, consistindo da sua morte, da sua vida, morte e ressurreição. Por quê? Porque aceitar isso determina a nossa vida espiritual, né? Não só no sentido de significado existencial, mas também numa esperança futura e eterna, né? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre... eu lembro também que a gente fez uma devocional, eu deixei uma lição de casa para vocês, eu não sei se vocês chegaram a fazer a leitura do Evangelho desde quarta-feira, né? Mas a gente tinha uma pergunta ali feita por... Na verdade, não foi feita. João Batista é colocado bem no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, né? Para quê? Para proclamar a vinda de alguém que o João Batista dizia que não era digno nem de desamarrar as sandálias, né? Quem fazia isso naquela época eram escravos. E João fala: eu não sou nem mesmo digno da função de um escravo. Eu diante desse ser extraordinário que é Jesus Cristo, eu não tenho a honra nem mesmo de tirar as sandálias dos seus pés. Que coisa incrível. E daí a gente inicia a leitura do Evangelho se perguntando, né? Deixa eu
mostrar uma imagem. E qual era a perguntinha, né? Quem é este? Quem é este ser que está para chegar, que está para entrar em cena? E Marcos vai responder ao longo do Evangelho, ao longo dos capítulos, ah, de uma maneira extraordinária, como a gente vai tentar perceber na aula de hoje. Porque essa aula vai trazer para a gente a ideia da narrativa de Marcos. Então, hoje a gente vai se concentrar no fluxo narrativo de Marcos, tentando percorrer desde o primeiro ao último capítulo, que é o 16º capítulo, entendendo, eu quero trazer alguns temas teológicos para vocês, coisas para a gente se inspirar e também para a gente perceber a genialidade de Marcos, que escreveu esse evangelho inspirado pelo próprio Deus. Então, um ponto que vale começar aqui a ressaltar é que existe uma ênfase na ação. Então, Marcos, ele consegue realizar esse efeito, né, de uma ação, de um dinamismo, né, de uma coisa que tem uma sequência, através do uso de um advérbio, que é o imediatamente. E essa palavrinha vem de uma palavrinha grega chamada euthys. E é curioso porque Marcos vai usando essa palavrinha que significa imediatamente, ou logo depois, ou depois, para apresentar cenas em sequência, né? E a gente vai tendo uma sensação ampliada de ação. Porque o objetivo aqui de Marcos é como se ele quisesse falar, olha, gente, agora a próxima coisa importante que eu quero dizer é o seguinte. Ele vai lá e conta mais um pouco do que Jesus fez. Ele fala, pessoal, agora o que aconteceu é isso. Daí ele vai lá e fala mais alguma coisa. Olha, logo depois disso, e ele vai acelerando essa ação. Só para vocês perceberem um exemplo, lá no capítulo 1, no versículo 12, ele diz, logo após, o Espírito impeliu Jesus ao deserto. Aqui Jesus tinha sido batizado, e daí logo após esse evento, o Espírito conduz Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Então, esse logo após, essa expressão no grego, euthys. E a título de curiosidade, para a gente fazer um comparativo, essa expressão ela vai aparecer uma vez em Lucas, só para a gente comparar os evangelhos, 3 vezes em João, 7 vezes em Mateus, e sabe quantas em Marcos? 42 vezes. Então, qual é o efeito disso? É como se Jesus estivesse constantemente em movimento, é como se ele fosse um super-homem, cuja ação tem uma cadência eletrizante, né? Ele está curando, expulsando demônios, confrontando adversários, instruindo os discípulos, e Jesus não para, como se ele não tomasse um fôlego. E, por sinal, tem até um versículo que diz que Jesus nem tinha tempo de se alimentar com os discípulos de um tão intenso que era o ministério dele, né? Então, esse é um aspecto importante do Evangelho de Marcos, né, que é essa ênfase que ele dá na ação, porque isso vai distinguir o Evangelho de Marcos dos outros evangelhos. Tá? Uma outra coisa muito importante, né, que eu gostaria de trazer para vocês, eu falei para vocês na aula passada que a gente poderia abordar o Evangelho de Marcos pensando em 2 momentos principais, né? A gente divide o Evangelho em 2 momentos. Nos 8 primeiros capítulos, a gente tem uma narrativa que revela as maravilhas que Jesus fazia, sua divindade, os seus milagres extraordinários. A partir do capítulo 8, isso muda, essa narrativa empolgante vai desacelerando, porque Jesus vai se concentrar
na morte e na cruz. Então a gente tem um enfoque que Marcos dá para a paixão de Jesus, para o caminho de Jesus a Jerusalém. A gente pode entender assim. Só que muitos estudiosos acabam destrinchando o Evangelho de Marcos e encontrando, identificando 6 parágrafos ao longo do Evangelho que indicam transições, mudanças. E por que isso é importante, pessoal? Quando a gente lê o Evangelho, identificando essas mudanças no fluxo da narrativa. Porque a gente consegue situar os eventos, a gente consegue respeitar um princípio de interpretação, né, da hermenêutica, exegese, que à medida que a gente for ler um trecho bíblico, a gente consiga situá-lo na narrativa do livro, né? Porque senão a gente pode cair em erros de interpretação. O Edson Nakashima fez uma série super legal falando Entendes o que lê, que ele trouxe vários princípios de interpretação. Então, por isso que é importante a gente entender a estrutura dos livros da Bíblia, para depois, na nossa leitura, saber onde nós estamos navegando, para a gente se situar, a gente falar, antes disso aconteceu tal coisa, agora eu estou entendendo por que o desenrolar dessa ação é assim. Tá? Então, isso é muito importante. Então, o que eu vou tentar fazer aqui com vocês é pegar essa onda, esse fluxo narrativo do primeiro ao último capítulo. E para isso, a gente vai prestar atenção nessas transições, tá? Que eu vou dar um nome para vocês irem se situando à medida que a gente for falando do Evangelho. Tá? Então, a primeira sessão seria essa, dos antecedentes do ministério de Jesus. Então, logo no primeiro capítulo, ali, os 13 primeiros versículos, por que os estudiosos chamam antecedentes? Porque antes de Jesus começar a anunciar sobre o reino de Deus, como a gente vai ver daqui a pouquinho, acontecem coisas. Que coisas são essas antes de Jesus inaugurar o seu ministério? Jesus aqui, só para a gente situar, o primeiro versículo ali vai falar o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Então, esse versículo inicial é como se fosse um cabeçalho desses 13 primeiros versículos. Por quê? Porque aqui a gente tem o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. A gente pode se referir, claro, ao Evangelho inteiro, mas o que aconteceu no princípio, né? Antes das boas novas serem anunciadas literalmente pelo próprio Jesus Cristo. A gente vê aqui o ministério de João Batista, que foi o que a gente se concentrou na aula passada. A gente vê também o batismo de Jesus por João Batista. E nós vemos o episódio da tentação de Jesus no deserto por Satanás, né? Quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. Então, esses episódios antecedem a entrada, a inauguração do ministério de Jesus. É por isso que são chamados de antecedentes do ministério de Jesus, né? E daí nós temos uma segunda sessão, à medida que a gente vai entrando no Evangelho, que é a primeira parte do ministério na Galileia, né? Ainda no primeiro capítulo. Só que essa sessão vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Olha que interessante. E o que acontece aí dentro dessa sessão, né? A gente vê que ela se inicia com um importante sumário, né? Com esses versículos aqui, 14 e 15, que dizem o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Pontinho de exclamação. Né? Olha a ênfase que Jesus começou a anunciar logo no ponto de partida do seu ministério, né? E é interessante porque é como se fosse um sumário, esses 2 versículos, do que vai acontecer até mais ou menos o
o capítulo 3, né? Então, o que acontece? Jesus, ele tem a sua entrada na Galileia, ele anuncia as boas notícias de que chegou o tempo para o cumprimento do que Deus havia prometido, né? Por isso que o reino está próximo. E é aqui que a gente vê a primeira das 6 sessões de transição, né? Que é um momento de transição da primeira sessão para a segunda sessão, quando Jesus ele inicia o seu ministério, né? E quais são os acontecimentos nessa segunda sessão? Jesus ele chama os 4 discípulos, seus primeiros discípulos. A gente vê um dia típico do ministério de Jesus. O que ele fazia? Ensino na sinagoga, exorcismos e curas, né? E a gente vê a natureza extraordinária desses acontecimentos atraindo grandes multidões de pessoas. Mas Jesus, ele insiste nesse momento em deixar a cidade onde ele vivia na Galileia, que é Cafarnaum, junto ao mar, né, onde aconteceram essas coisas, e ele parte para outras cidades na Galileia. Depois a gente vê outra história de cura, né, e Marcos parte então a narrar 5 acontecimentos que giram em torno da controvérsia de Jesus com os líderes judeus. Esse é um momento importante nessa segunda sessão, porque a partir das afirmações que Jesus fazia e de coisas que ele realizava, ou que os seus discípulos faziam, os líderes religiosos começam a se incomodar. E é a partir daí que surgem controvérsias, né, a respeito de Jesus. Mas espera aí, quem que ele pensa que é para fazer isso? Né? Como assim? Ô, Jesus de Nazaré, explica para a gente o que é isso. Né? Então, por exemplo, desses 5 acontecimentos, tem um que gira em torno do fato de Jesus ter falado que ele perdoava pecados. Né? Como assim? Um ser humano que não é Deus ser capaz de eliminar pecados? Né? Uma outra controvérsia é quando ele teve uma comunhão com os publicanos e pecadores. Né? Os publicanos, lembrando, eram os cobradores de impostos judeus que trabalhavam para Roma. Né? Então, imagina o conflito que isso gerava, né? Judeus servindo o poder romano para explorar o seu próprio povo, né? No caso, os judeus. Então, eles odiavam esses publicanos, os judeus. E como assim Jesus está comendo com esses pecadores? Né? Então, os líderes religiosos vão questioná-lo a respeito disso. É uma outra controvérsia. A gente vê também uma outra controvérsia girando em torno do jejum, uma outra ainda girando em torno do sábado, quando os líderes religiosos veem os apóstolos, esses seguidores iniciais de Jesus, tirando espigas quando eles passavam por uma lavoura de cereal, e eles só pode, ninguém pode trabalhar no sábado. Deus descansou no sábado, por que vocês estão fazendo isso? Daí Jesus vai lá e responde essa controvérsia. E por último, uma cura também no sábado que Jesus faz de um homem que tinha uma mão atrofiada, né? Aqui é interessante destacar, antes da gente ir para a próxima sessão, que nós vemos essa autoridade, Jesus, coisas incríveis que ele começa a realizar, mas também nós vemos a cegueira dos líderes religiosos, os mestres da lei, fariseus e até os herodianos, que tentam armar a morte, né, conspirar para tirar a própria vida de Jesus, ali no capítulo 3. Né? Então, esse tema da cegueira, pessoal, e eu vou destacando isso ao longo aqui da nossa trajetória no fluxo narrativo, é um tema muito importante, tá? Da cegueira espiritual. Bem, e só para finalizar essa sessão, tem umas coisinhas que eu gostaria de destacar. A gente vê que ninguém até então sabia direito quem era Jesus, né? Só que tem um tipo de ser que Marcos coloca nessa narrativa que vai revelar quem é Jesus.
Quem é? São os demônios. Olha que curioso. Os demônios, prontamente, quando Jesus aparece, eles tremem, morrem de medo e falam: "O que tu queres conosco, filho de Deus?" Jesus, filho do Altíssimo. Ah, essa revelação, a princípio, vem da boca dos demônios, né? Então eles morriam de temor, só que o problema é que eles não eram rendidos a Jesus. E nós podemos hoje em dia, né, conhecer Jesus intelectualmente, mas isso não significa que nós temos uma vida entregue ao senhorio de Jesus, né? Então já pode começar a tirar essas reflexões dessa segunda sessão. E daí, aqui, a gente parte para o segundo momento do ministério de Jesus na Galileia, tá? Que vai do capítulo 3 do capítulo 3 até o 5, tá? Então é mais uma sessão em que coisas vão acontecendo, né? E a gente percebe essa transição porque o ministério de Jesus vai ganhando uma imensa popularidade, e Marcos enfatiza o ministério de cura e exorcismo realizado por Cristo, né? A gente vê isso no capítulo 3. E daí ele vai introduzir essa terceira sessão, né, do Evangelho, que continua os feitos de Cristo na Galiléia, tá? Então, nessa sessão, Marcos se concentra no reino. É por isso que a gente vê algumas parábolas de Jesus trazendo o sentido do que é o reino de Deus, né? E a semelhança da segunda sessão, esta também principia com uma narrativa sobre os discípulos. Nesse caso, Jesus vai nomear os 12 apóstolos. Olha que interessante. Olha como o grupo daqueles que seguiam Jesus mais de perto, né, é estabelecido. Então, aqui a gente vê a escolha dos 12. Daí segue-se ainda outros relatos sobre a crescente oposição a Jesus por parte tanto de sua família quanto dos professores da lei. Olha que interessante, aqui a oposição vai ganhando força e quem entra em cena é a própria família de Jesus. A mãe e os irmãos achavam que ele estava fora de si, que ele estava louco. E daí Jesus vai fazer o quê? Vai empregar o uso das parábolas para explicar que essa oposição também fazia parte do mistério do reino de Deus. É interessante porque até então Jesus não falava em parábolas. Quando os líderes religiosos ofenderam o Espírito Santo porque falaram que Jesus expulsava demônios por causa da influência de Beelzebu, ou seja, de Satanás, é o momento no Evangelho de Marcos que Jesus usa parábolas. Por quê? Porque aqueles que não se importavam com o Evangelho não iam entender as parábolas. Mas aqueles que de fato buscavam a Deus conseguiriam, com a ajuda do próprio Deus, decodificar o sentido das parábolas. O James fez uma série muito legal, por sinal, falando tudo sobre parábolas. Se você quiser, você pode ir lá no site da Igreja do Setor Oeste para ter acesso a esse conteúdo, né? E daí aqui a gente vê essa terceira sessão atingindo o clímax com 4 milagres de Jesus, né? Sendo que cada um desses 4 milagres vai representar ah, aspectos do poder de Jesus. Então, por exemplo, a gente vê um milagre da natureza, né? A gente vê Jesus aqui acalmando a tempestade e as ondas do mar da Galileia com 2 palavras. A gente vê também a expulsão não só de um demônio, mas de uma legião de demônios que ocupavam a vida de um homem na região dos Gerazenos, né? Então, é um outro tipo de milagre que é o exorcismo. Nós vemos uma cura, que é o estancamento da hemorragia de uma mulher
E também nós vemos uma ressurreição, olha que incrível, de uma garotinha, filha de Jairo, nesse episódio também, né? Então, aqui é interessante a gente parar para pensar nessa terceira sessão, que enquanto a cegueira espiritual dos líderes, do povo, inclusive da família de Jesus, vai escalonando, vai ganhando grandes proporções, Jesus ele vai realizar milagres ah, impressionantes, mas ele os realiza para um grupo mais íntimo, mais seletivo, que é para o grupo dos seus discípulos, e em espaços muito privativos também, né? Esses 4 milagres, um aconteceu no barco, um outro aconteceu num território bem afastado, e um outro aconteceu dentro de uma casa, que era a casa de Jairo, né? E olha que interessante, por que será que Jesus fez isso? Na minha visão, o propósito dele era revelar especialmente para os apóstolos, para os 12, quem de fato ele era, né? Então a gente vai respondendo a perguntinha: quem é este? Tá? E esses milagres extraordinários vão nos revelando facetas de quem é Jesus. Mas até então ninguém estava entendendo muito bem, tá, gente? Nem mesmo os apóstolos. E eu vou chegar lá, tá? Ah, daí a gente passa para a quarta sessão, que é a última fase, a fase final do ministério de Jesus na Galileia, que vai do capítulo 6 ao capítulo 8. Só para mostrar para vocês um pouquinho, uma imagem, esse é o Mar da Galileia, a região da Galileia, e a gente vê ali, né, as perambulações de Jesus por esse território, que é bem interessante, né? Quanto o poder de Deus foi revelado nesse lugar, através da vida do seu próprio filho, né? A gente tem aqui marcações de lugares onde Jesus andou, e coisas que ele fez, né? Que nós estamos vendo. E daí a gente vê nessa fase final do ministério de Jesus na Galiléia o relato da mudança de Jesus, né? Que ele vai da região do Mar da Galiléia, onde transcorre grande parte da ação, né? Até aqui, até o capítulo 5. E ele vai para onde? Ele vai para Nazaré, que é a sua cidade, entre aspas, natal, né? Na verdade, não é natal porque Jesus nasceu em Belém, que fica mais ao sul de Israel. Porém, entre aspas, cidade natal, porque ele passa grande parte da sua vida aí, né? Desde da sua infância, juventude, né? Até o início da sua vida adulta, quando ele inicia quando ele estabelece o seu ministério, né? Então ele chega nessa região de Nazaré, que é uma região montanhosa, bem ali próxima do lago, alguns quilômetros dali. E esse é o terceiro momento de transição, né? Que a gente parte aí da terceira sessão para a quarta sessão, que é essa que nós estamos vendo, né? E daí nessa quarta sessão do Evangelho de Marcos, o Marcos amplifica algumas notas que ele já tinha feito soar nas 2 sessões anteriores, né? A gente vê aqui, nesse momento, surpreendentes ações poderosas de Jesus. A gente vê também a crítica de Jesus a certos costumes judaicos. Interessante, né? Que isso vai entrar em tema aqui, a questão dos costumes judaicos e a visão crítica que Jesus tinha para algumas práticas hipócritas religiosas, e a oposição que só cresce contra ele, só vai crescendo, né? E aqui, gente, tem uma coisa muito importante, que é quando Marcos também começa a falar daquele que se tornará um interesse teológico muito relevante nesse evangelho, que é a falta de compreensão por parte dos discípulos de Jesus. Então a coisa afetou eles também. Eles não entendiam quem era Jesus direito,
mas a chave vai virar e eu vou falar depois para vocês quando isso vira. Então, de novo, os discípulos aparecem no início dessa sessão, quando Jesus agora reúne os 12, mas ele vai enviá-los em uma missão, né? Está lá no capítulo 6. Daí surge um boato de que Jesus é João Batista, né, que retornou dos mortos. E daí o que acontece? Marcos ele vai incluir aqui uma explicação sobre um fato ocorrido algum tempo antes, que foi a morte de João Batista pelas mãos de Herodes Antipas, que era o rei, né, de uma dos territórios aqui de Israel. Daí, quando os 12 apóstolos regressam, a pressão das multidões força Jesus e os seus discípulos a irem para o deserto, onde os 5.000 são alimentados. Daí a gente tem aqui o primeiro relato da multiplicação dos pães e peixes no deserto, lá no capítulo 6. A isso segue a miraculosa caminhada de Jesus sobre as águas, quando ele vai se encontrar com os discípulos que estão atravessando o mar da Galiléia. Jesus anda sobre as águas. E quando eles chegam numa cidadezinha do outro lado, que é Genezaré, na margem ocidental do mar, Jesus cura muitas pessoas e pouco depois, né, ao reagir à crítica dos judeus, ele vai começar a explicar uma coisa importante, que é a verdadeira natureza da impureza. Isso é interessante, né? Marcos 7, é interessante estudar isso que Jesus fala, que ele vai dizer que não é o que entra no ser humano, o alimento, que torna um ser humano impuro, mas é precisamente o que sai do coração do ser humano que torna a gente impuro aos olhos de Deus, que é o pecado. Jesus vai dar um nome aí a vários pecados. Interessante essa passagem. E daí o que acontece muito rapidamente, Jesus ele vai fazer uma viagem para o norte, ali na região de Tiro e Sidom, onde ele elogia a fé de uma mulher que não era judia, era uma mulher Ciro-fenícia. E muito rapidamente a gente já pega e vê que Jesus está de volta ali nas regiões em torno do Mar da Galileia, de novo curando e fazendo uma segunda multiplicação de pães e peixes para alimentar uma multidão de 4.000 pessoas, né? Jesus ele ensina sem muito sucesso os discípulos que já estão afetados por uma cegueira espiritual aqui, mas com maior sucesso Jesus cura no final aí dessa sessão um homem que era fisicamente cego. E a gente vai também fazer uma devocionalzinha rápida sobre isso no final dessa aula, para trazer toda essa questão da cegueira como tema teológico no Evangelho de Marcos, tá? E daí então, aqui a gente parte para a quinta sessão, que é o caminho da glória e do sofrimento. O Evangelho de Marcos vai atingir o clímax com o reconhecimento por Pedro do caráter messiânico de Jesus lá no capítulo 8. Essa sessão aqui, a quinta, vai até o capítulo 10. E, gente, esse é um momento muito, muito importante. Aqui, essa transição, ela vai surgir com a confissão de Pedro. A gente vê que depois da confissão de Pedro, a coisa muda. Esse dinamismo, ele é focado na trajetória final de Jesus até Jerusalém, onde ele morreria, onde ele enfrentaria a cruz. E uma observação importante aqui, que essa sequência narrativa enxuta também confere destaque a esse momento que é quase como se fosse um divisor de águas no fluxo narrativo do Evangelho de Marcos. Isso acontece numa região
chamada Cesareia de Filipe, né? Jesus ele se retira com os apóstolos, né? Embora frequentemente alguns estudiosos diverjam entre si, né, quanto à estrutura do Evangelho de Marcos, os comentaristas entendem que esse incidente aqui é o ponto crucial a partir do qual o Evangelho toma outro rumo, né? Então, todos os dados até aqui, no capítulo 8, né, com sua ênfase nos milagres de Jesus, culminam com a percepção intuitiva concedida por Deus a Pedro da verdadeira natureza do homem que era Jesus de Nazaré. Mas imediatamente após a confissão de Pedro, a ênfase passa para o sofrimento e morte de Jesus, que domina o restante do Evangelho, né? Então, conforme a gente tem falado, essa combinação de ênfases revela um importante propósito cristológico de Marcos, né? Jesus é o Filho de Deus, mas lembra, ele é o Filho sofredor de Deus. E só pode ser verdadeiramente entendido em termos desse sofrimento. Se a gente não entender o que Jesus passou, a gente vai perder a essência do que é o Evangelho de Marcos, tá? Ou uma boa parte do Evangelho de Marcos. E daí, então, segue a quinta sessão do Evangelho, né? Que tem no seu âmago uma coisa curiosa aqui, um dado. Nessa sessão, a gente tem uma sequência de 3 coisas que se repetem. Olha que interessante. Uma é quando Jesus prediz a sua morte. Então, dentro dessa sessão, isso vai acontecer 3 vezes. Uma outra coisa que se repete 3 vezes é quando Jesus destaca a fraqueza dos discípulos. Ele vai falar, mas vocês não entenderam ainda? Vocês não têm fé? Vocês viram tantos milagres e vocês não entendem o que eu estou falando? Então isso se repete 3 vezes aí nessa sessão. E por último, quando Jesus vai falar e destacar o preço do discipulado, né? O custo de quem quer segui-lo, que é carregar a sua cruz, né? Se negar e seguir adiante. A gente vai falar mais disso na última aula dessa série, mas é interessante que isso se repete 3 vezes aqui nessa sessão. A gente vê também, por fim, a transfiguração, né? Quando Jesus ele se revela para 3 discípulos num monte a sua, de fato, identidade divina. Ele é transfigurado, ele muda de forma, né? A gente vê também a expulsão do demônio de que ocupava a vida de um garoto, um menino. A gente vê o ensino de Jesus que é mais feliz, né? Aquele que se doa primeiro, aquele que é generoso primeiro. Tem um ensino também sobre o divórcio, sobre a humildade e também a dificuldade de um rico entrar no reino de Deus e se tornar um discípulo. Tudo isso acontece nessa sessão que é a quinta. Depois, nós partimos para... Isso. Para a sexta e penúltima sessão, que é o ministério final de Jesus, que vai do capítulo 11 ao 13. Né? Jesus aqui ele entra finalmente em Jerusalém. Né? A gente vê aqui a entrada triunfal dele na cidade, já tinha saído da Galiléia, já tinha ido em direção ao sul. Né? E o que acontece nessa sexta sessão? Né? Ela vai assinalar a próxima etapa do Evangelho, que são os dias de confronto de Jesus com vários grupos e autoridades judaicos ali na cidade, no templo, e isso vai anteceder a paixão, né? Quando Jesus, aquele momento que ele vai ser julgado e enfrentar a cruz. Então aqui nós temos, até o capítulo 13, a entrada pública de Jesus na cidade, tem algumas nuances messiânicas, salmos, escrituras do Antigo Testamento que surgem aí falando Hosana nas alturas. A gente vê um episódio curioso do ressecamento da figueira,
que, além de uma lição de fé, é uma parábola que vai ensinar o julgamento de Israel, especialmente dos líderes religiosos. Porque para pensar, né? Deus prometendo a vinda do Messias, e quando o Messias chega, essa liderança espiritual judaica não tem frutos de fé para oferecer ao Messias. Então, essa figueira seca, como um símbolo desse julgamento que cai sobre esses líderes judeus. Eles vão questionar a autoridade de Jesus a todo momento, né? Os líderes dos sacerdotes, os anciãos, os fariseus, os escribas. E daí Jesus ele conta uma parábola aqui para ilustrar a rebeldia desses líderes com Deus, que é uma parábola incrível, que ele vai falar da própria morte dele, que mataram o filho do dono da vinha. Jesus ele ainda é interrogado, né, por herodianos, ou os herodianos aparecendo aí de novo. Não sei se eu falei deles, mas eles tinham aparecido antes, em determinado momento. Vão questionar sobre o pagamento de impostos a César, vão questionar sobre a doutrina da ressurreição, né, o caso dos saduceus, e vai ter um escriba que vai perguntar sobre o maior dos mandamentos. Vale a pena vocês assistirem também uma série do Sérgio Ricardo, que ele vai falar de todos esses grupos religiosos do primeiro século que compunham o que era o judaísmo naquela época, né? Não era uma coisa simples. E vale a pena para entender toda essa turma aí que vai se opondo a Jesus Cristo. E é interessante que tem um episódio em que Jesus ele se atrai no momento das ofertas, quando uma viúva pobre põe ali na caixinha de oferta tudo o que ela tinha, né? E saindo dali do templo, da região, das muralhas da cidade, eles vão para o Monte das Oliveiras, e ali a gente vê um sermão de Jesus falando sobre o fim dos tempos, que na verdade eles chamam de sermão escatológico, né, os estudiosos, mas a maior parte de discurso de Jesus no Evangelho de Marcos. No de Mateus tem muito mais discursos, mas esse discurso, curiosamente, vai aparecer aqui no final da trajetória de Jesus, né? No final desse fluxo narrativo. E daí, então, a gente chega na última sessão, que é a sétima, em que nós vemos as narrativas da paixão e do túmulo vazio, né? Aqui, esse momento ele é dividido em duas partes. A gente vê a narrativa da paixão nos capítulos 14 e 15, e a gente vê o relato do túmulo vazio no último capítulo, que é o 16. Marcos começa a narrativa da paixão com a sua única menção, né, de uma data definida, né, que faltavam 2 dias para a Páscoa, quando os principais sacerdotes e escribas tramam a morte de Jesus. Daí a gente vê a narrativa da unção em Betânia, então é interessante que ele é ungido por uma mulher. Isso tinha acontecido antes, bem antes, 6 dias antes, mas Marcos coloca esse episódio aqui porque ele tem um interesse temático, né? Jesus ele vai falar que ele estava sendo ungido para a sua morte. E é curioso porque essa unção começa com a mulher derramando um frasco de um perfume muito caro na cabeça de Jesus, né? E teve um quiz no sábado passado com os estudantes, um quiz bíblico, e foi feita essa pergunta: que parte do corpo a mulher ungiu Jesus? E quem respondeu falou que eram os pés. Muitos acharam que eram os pés, mas é na verdade na cabeça de Jesus, onde esse frasco é derramado. E daí aqui a gente vê a traição de Judas, que conspira com os líderes religiosos, ao passo que Jesus ele faz questão de celebrar a ceia, né, a Páscoa com os seus
discípulos. E depois dessa refeição, né, em que Jesus ele vai usar alguns elementos do ritual da Páscoa, né, quando ele se refere à sua morte, ele vai falar que o corpo dele é simbolizado pelo pão da Páscoa, que o seu sangue pelo cálice do fruto da vinha, né? Então a gente tem essa simbologia que nós cristãos tomamos a ceia até hoje, relembrando do que Jesus fez por nós nessa sua última semana de vida. E aqui a gente vê que depois dessa ceia, os discípulos partem para o Getsemane, que era aquela região onde Jesus fez o sermão escatológico, né, anteriormente. E ali no Monte das Oliveiras, Jesus ele vai orar com muita agonia e na sequência ele é preso. Daí a gente vê ali todo o processo que segue de julgamentos, processos judiciais contra Jesus, o Sinédrio, né, que era o Concílio Supremo dos Judeus julgando Jesus. Esse momento Pedro nega Jesus. Depois, na madrugada, antes do sol raiar, vai ter um outro momento ali que os judeus, o Sinédrio, se reúnem para julgar Jesus. E, por último, tem o julgamento decisivo durante o interrogatório de Pôncio Pilatos, né, que era o procurador romano. E isso vai acontecer no capítulo 15. Então, Pilatos condena Jesus à morte por crucificação, né? E Jesus é ridicularizado pelos soldados. Ele é levado para fora das muralhas de Jerusalém, naquela época, no primeiro século, para uma região chamada Gólgata, um monte, e ele é crucificado ali. Depois a gente vê também um relato sobre o sepultamento, que vai acontecer no mesmo dia. Mas o desespero das mulheres, né, que o viram sepultado, elas chegam no dia seguinte para untar o corpo dele e percebem o túmulo vazio. E elas ficam desesperadas, né? Até que um anjo aparece para dizer e anunciar que Jesus tinha ressuscitado. Então elas são tomadas de um temor reverente no lugar da indignação de não entender por que o corpo não se encontrava mais ali, né? Olha só, chegamos, hein, pessoal? Conseguimos dar conta do fluxo narrativo. Só para vocês terem uma visão geral, né, dessas 7 sessões, tá? Eu coloco aqui para vocês, só para vocês visualizarem tudo isso que a gente percorreu, né? Então a gente falou da ênfase da ação no Evangelho de Marcos, a gente falou desses 6 parágrafos, né? São na verdade 7 sessões, mas intercaladas por parágrafos que acionam uma transição, tá bom? Mudam momentos significativos da narrativa. E eu gostaria de finalizar com uma reflexão com vocês, e gostaria de pedir para a gente abrir lá em Marcos 8, no versículo 22. Se você se recorda, esse momento é um momento crucial, certo? Porque é aquele momento de transição do Evangelho que nós conversamos agora há pouco. Então, lá no capítulo 8, antes da confissão de Pedro, olha o que acontece. Lá no versículo 22 do capítulo 8 diz: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando.
Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Então olha que interessante esse relato, né, em que Marcos ele vai descrever a cura desse cego num momento em que ninguém entendia quem era Jesus, nem mesmo os discípulos mais próximos, né? Aqueles que seguiam Jesus colado, não sabiam quem era Jesus, não entendiam ainda a sua identidade. E a gente vê aqui, né, que Jesus parece que levou 2 tempos ali para curar o cego. Será que Jesus não tinha o poder suficiente para curar o cego? O que está acontecendo aqui? Na verdade, essa é uma passagem muito interessante, porque a gente vê a ênfase no tema teológico da cegueira, né? Que a gente pode dizer que aparece no evangelho inteiro. Então é como se essa passagem fosse uma parábola quase desse tema da cegueira e do processo de revelação do que acontece no olhar espiritual dos apóstolos, das pessoas que, claro, por quem Jesus tinha mais expectativa, certo? Porque foram eles os que deram continuidade ao cristianismo, à mensagem de Cristo. Mas é um processo que estava levando um tempo, né? O cego aqui, ele primeiro vê algumas coisas como se fossem árvores se movendo, eram pessoas, mas ele não conseguia identificar direito. E a gente pode pensar nos apóstolos, mesmo diante de tantos milagres, não conseguir enxergar de fato a identidade messiânica de Cristo. E por sinal, na próxima aula a gente vai falar dos títulos messiânicos de Jesus, que vai ser bem legal, uma outra aspecto, faceta, para compreender mais ainda esse ser maravilhoso que é Jesus. E só numa segunda vez, então, que o cego, nossa, agora eu vejo tudo claramente. Eu vejo o seu rosto, eu vejo a cor dos seus olhos, né? Eu vejo o seu sorriso, eu estou enxergando tudo, Jesus. E isso também vai acontecer com os apóstolos. Mas quando é o momento único que finalmente as escamas caem dos olhos dos apóstolos, daqueles que seguiam Jesus, para que eles vislumbrem plenamente a identidade do Filho de Deus. Pessoal, isso só vai acontecer na ressurreição de Cristo. É só na ressurreição que eles vão se dar conta e eles vão falar: nossa, então aquilo que eu vi meio embaçado, aquilo que eu vi ele fazendo, que eu me perguntei quem é este? Gente, agora eu estou entendendo. De fato, esse é o próprio Deus encarnado. Esse é o próprio Deus em carne e osso. Então, aquele que estava no barco, que parou a tempestade, não era só um mero profeta, era o próprio Deus do nosso lado. A gente teve o privilégio de comer com o próprio Deus, de ver Ele agindo entre nós, de ver Ele morando conosco, de ver Ele dormindo ao nosso lado, né? De ver Ele expressando o seu amor de forma única por cada um de nós. É aí onde vira a chave, é na ressurreição, que eles entendem de fato quem é Jesus, como um cego que não vê da primeira vez, mas que vai enxergar depois, com certeza, no momento derradeiro, que é quando Jesus revela toda a sua glória e o seu poder na sua ressurreição. Então esse tema, pessoal, é um tema importantíssimo no Evangelho de Marcos, a cegueira e o milagre da cura, da visão espiritual. É um tema que ele pode desconcertar aqueles que apenas enxergam na esfera material e não na espiritual, mas que também pode transformar a mente, o coração, a alma daqueles
que conseguem de fato enxergar quem é Jesus. Quem é este? Tá certo, pessoal? Então, a gente vai finalizar por aqui. Desculpa, eu passei um pouquinho o tempo, mas acho que deu para dar conta de tudo aqui. Não sei se acho que eu cheguei a mostrar para vocês, né? Não sei se eu cheguei a mostrar a imagem aqui, mas eu coloquei aqui para a gente tentar imaginar o que teria sido aquele momento, tá? Muito bem. Quem tiver pergunta, fica à vontade. Então a gente viu o fluxo narrativo aí do Evangelho de Marcos, tá? Essa últimos versículos que você citou é até o 26, né? O 28 não, né? Isso mesmo, eu coloquei 28? Ah, 28, é. Desculpa, eu vou mudar depois. Até o 26, é isso mesmo. Ah, claro. Isso mesmo. Tranquilo. O Bruno, o ministério de Jesus no Novo Testamento, começou antes mesmo dele chegar, né? Os seguidores deles, né? Antes dele vir, quantos anos mais ou menos? 50, 60? Quantos anos para iniciar o ministério de Jesus, João? Não entendi a pergunta. Parece que os entendedores que Jesus iria vir, tudo, começaram o ministério bem antes, quando Jesus veio, né? É comprovado isso? Então, pelo que eu entendo da narrativa dos evangelhos, a gente vê a presença de João Batista, que anuncia a chegada do Messias. Daí a gente vê a vinda, Cristo entrando em cena, e é nesse momento que, de fato, ele inicia o ministério dele, né? Quando a gente vê ali no capítulo 1, nos versículos 14 e 15, quando Jesus proclama sobre o reino de Deus, sobre o arrependimento, que o reino de Deus está próximo, é ali que inicia oficialmente, né, o ministério com o próprio Jesus. Agora, é claro que João Batista preparou os corações para a entrada de Jesus em cena, e certamente o Antigo Testamento, com as suas profecias, de certa forma, sempre foi o desejo de Deus preparar o coração dos seus seguidores, né, para receber o seu próprio filho, né, o próprio Messias, o Salvador do mundo. Eu não sei se era isso. Não, tranquilo, isso mesmo. Obrigado. De nada. Ô, Bruno. Opa! Fala, Tem Pedrão. a Cláudia aí, parece que a Cláudia quer falar. Cláudia? Desculpa, eu não vi as mensagens aqui ainda. Deixa ela falar primeiro. Tá. Ótimo. Pode falar, Claudinha. Tem outra Cláudia aí sem ser eu? Acho que sou eu, né? Então, é porque a minha câmera não está funcionando. Não, fica à vontade, pode falar. Então, Bruno, como eu te falei, né? A gente está aqui também já estudando esse livro de Marcos há um tempinho, né? E só que aí, no nosso caso aqui, a gente está estudando versículo por versículo, né? E tá muito bom, é um trabalho demorado, mas está muito bom. E eu só queria, assim, participar, algumas coisas que eu consegui pegar. É possível? Pode ser? Claro, pode compartilhar, sem dúvida. Então tá, eu anotei aqui, porque gravar na memória aqui é meio complicado. Mas aqui eu vejo em 1 Marcos capítulo 1, ou seja, primeiro só pode ser 1, versículo 1, 2, 3, 4, fiz assim um apanhado geral, né?
que diferente de Mateus, Mateus e Lucas, Marcos ele começa a história de Jesus sem mencionar a origem humana de Jesus. E Isso. fala logo no início de João Batista, né? Seguindo assim, segundo os historiadores, era costume anunciar a chegada de um oficial importante na cidade, e para isso teria que vir um mensageiro antes, né? E foi o papel de João, né? E assim, ao falar de João, Marcos quis destacar que todos deviam dar atenção para aquele que estava para chegar, certo? E ao citar está escrito, ele direciona os leitores a Isaías 40, versículo 3, e a Malaquias 3, versículo 1, que é a confirmação da realidade das profecias antigas, né, do Antigo Testamento, e é a origem das boas novas da salvação. Então, eu acho, é muito edificante, né, a gente estudar esses livros e ter assim um aprofundamento, né, do que as escrituras estão falando. E a gente vê ao longo mesmo do Antigo Testamento, cada parte a gente vê realmente que anuncia esse momento de Jesus chegar. Tanto esse da vinda dele, né, para a salvação, como para o final dos tempos, certo? Sim, exatamente. Muito bom, bem observado, né? O uso que o evangelista Marco, assim como os outros evangelistas, também fazem do Antigo Testamento. Isso. Que eles enxergam o cumprimento do Antigo Testamento, né? De passagens messiânicas na vida de Jesus. Isso. Por isso que eles vão fazendo questão de falar, olha, isso daqui que está acontecendo é tão maravilhoso que o profeta tinha falado lá atrás. Lembra disso, é o que está acontecendo agora diante dos seus olhos. Então, de fato, é muito maravilhoso. E bacana essa coisa da cultura naquela época em que o mensageiro, o arauto, vinha trazer, né? O rei está chegando aí, pessoal, né? Fiquem atentos aí, coloca a sua melhor roupa, né? Se prepara aí para a chegada do rei. E isso acontece aqui no Evangelho de Marcos. E é o nosso papel hoje, né, Bruno? É o nosso papel hoje, né? Continuar sendo arautos do Senhor. Obrigada pela oportunidade. Imagina, obrigado você por contribuir com a gente tão ricamente. Obrigado. Vai lá, Pedrão. Bom, vamos lá. Obrigado aí pela aula aí, o Bruno, bem específica, né? Viu? O ministério de Jesus, ele se contrapunha ao judaísmo, né? Era uma nova aliança com Deus, né? E a Páscoa ela foi criada lá no Velho Testamento por Moisés, né? Por que será que Jesus quis comemorar aquela Páscoa lá se ele era contra o judaísmo, né? As leis, que ele falava lá que os senhores das leis colocavam uma carga muito grande nas costas do povo, né? E impediam o povo de entrar no reino de Deus. E qual que é a relação de Jesus com a Páscoa, né? A Páscoa era uma coisa lá do Velho Testamento. Ótima observação, viu, Pedrão? Na verdade, olha, Jesus ele não era contra o judaísmo. Ele era contra a prática errada de judaísmo, não é? Assim como nos dias de hoje, né? Que existe cristianismos diferentes, dependendo da maneira como você pratica. Por que a gente se preocupa tanto em estudar a Bíblia? Porque a gente quer conhecer um cristianismo verdadeiro, a gente quer entender o que Jesus ensinou, a mensagem que vem da sua vida, das suas palavras.
E naquela época, por que Jesus ele não era contra todos os judeus? Jesus ele era contra aqueles... E olha, isso é importante o que você falou, Pedro, porque Jesus ele não era contra todos os fariseus, contra todos os escribas, não. Ele era contra uma parte desse grupo de liderança religioso, né? A gente vê que em Marcos 12 tem um mestre da lei que vai perguntar qual é o maior mandamento para Jesus. Jesus fala, né? E daí o mestre da lei dá uma resposta: nossa, é verdade isso, temos que amar a Deus de todo o coração e o próximo como a nós mesmos. E isso é muito melhor do que sacrifícios e ofertas. Jesus olha aquilo e fala: uau, você não está longe do reino de Deus. É como se Jesus tivesse feito um elogio a esse escriba. Então, ele não está contra o judaísmo, né? Ele era contra uma parte uma parte dessa liderança que vivia um judaísmo que não era aquilo que estava nas escrituras. Tanto é que Jesus fala: vocês leem tanto as escrituras e não conseguem enxergar que elas falam de mim. Vocês não... né? Então é importante ter esse cuidado. E além de tudo, Jesus era judeu, né? Ele mesmo era judeu. E com a Páscoa, ele vai retomar esse evento do Êxodo. Páscoa significa passagem, né? Deus, depois que eles saem, o povo sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho e vai para o deserto, é ali que a aliança é estabelecida com o povo, né? Só que com Cristo, uma nova aliança é feita. Jesus, ele completa totalmente o sentido da antiga aliança. Então, ele não joga fora. Ele completa aquilo com a sua vida. Ele planifica o sentido da antiga aliança. E ele dá um novo sentido para essa aliança. Um sentido verdadeiro que vai apontar para, de fato, quem é Deus através da vida do próprio Jesus, né? Então, é importante ter essas noções para entender que mudança que foi essa da antiga para a nova aliança. Tá bom, obrigado, Bruno. De nada, imagina. Ô, Brunão, é Sérgio. Opa! Brunão, na verdade, eu queria muito te agradecer. Esse trabalho que você fez é como se assim, estivesse revelando o livro todo de Marcos. A gente consegue ter essa visão geral, né? Você começa a interligar todas as coisas. Então foi muito legal você ter conseguido fazer isso numa aula e ainda trazendo esses pontos principais de cada, elucidando, iluminando cada uma dessas passagens. De fato, eu fico pensando no que você falou lá no final, quando, após a ressurreição, como os discípulos enxergaram de fato quem era Jesus, né? Isso é tão impressionante, porque imagina você conviver com alguém lado a lado, aí custar para depois você realmente enxergar que você estava do lado do próprio Deus, né? Então, gostei muito da maneira como você conduziu. Queria muito te agradecer. Foi muito legal. Obrigado, Bruno. Obrigado, Sérgio. Para mim também, preparando essa aula, foi um prazer. Deu um trabalhão, acho que vocês devem imaginar, mas foi muito rico o processo, né? Então, enquanto eu preparava essa aula, o tanto que eu fui aprendendo, que eu fui conectando os pontinhos e fui também me animando. Então, é muito especial a palavra de Deus, assim, de verdade. Meu desejo é que vocês peguem o gosto, né, do que é a palavra de Deus. E hoje, esse Cristo ressurreto, né, se a gente quer conhecer mais da vida dele, para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Porque não tem mais testemunhas oculares, né? Naquela época, no primeiro século, procuravam os apóstolos, ou procuravam os seguidores próximos, né?
se você tinha dúvida. Mas e hoje? Para onde a gente vai? A gente vai para a palavra de Deus. O próprio Deus, ele quis deixar registrado esse relato sobre a vida do seu filho, para que na nossa leitura, na nossa reflexão, a gente fosse transformado à medida que Jesus vai sendo revelado para a gente. Então, hoje nós também podemos ter essa revelação a partir do próprio relato bíblico. Brunão, se você me permite, eu queria só complementar um detalhe lá do que o Pedro perguntou sobre Jesus e a Páscoa, porque acho que vale muito a pena lembrar que a Páscoa, quando o povo começou a comemorar lá na saída do Egito, o que foi feito foi a morte de um cordeiro que cada família precisava fazer e passar o sangue no batente para que o anjo da morte não passasse naquela casa, né? E a Páscoa com Jesus é basicamente isso. Jesus é esse cordeiro que o sangue foi aspergido para que a gente não mais tivesse essa morte espiritual, né? Que a gente pudesse ser salvo disso, né? Então, na verdade, a Páscoa com Jesus é exatamente o complemento. Na verdade, lá no Egito era só um símbolo, era só uma figura do que de fato ia acontecer com Jesus, né? Então, na verdade, tem tudo a ver as duas Páscoas, né? Acho que era só um lembrete aí. Não, perfeito, Sérgio, muito bom. Eu acho que eu fiquei tão imerso no Evangelho de Marcos que não surge a expressão Cordeiro de Deus. Acabei esquecendo, mas isso é fundamental, entender essa relação com a Páscoa, né? E a própria vida de Jesus como aquele que dá a sua vida por nós, que é sacrificado por nós. Obrigado, Sérgio. Se alguém tiver mais alguma perguntinha, a gente tem mais uns 5 minutinhos aí. Bruno Edson. Opa! Passou. Fala, Edson. Obrigado aí pela aula, obrigado pela exposição que você fez, né? Eu ia te perguntar uma coisa, Bruno, assim, a gente, pelo que eu percebo em Marcos, no Evangelho de Marcos, do que você comentou também, Marcos, assim, é um evangelho sem muitas parábolas, né? E ele relata muito essa questão do mundo espiritual, né? E também não sei se é um público voltado, uma evangelho voltado para o público judaico, né? E também um pouco de escatológico também, né? Então, o que esse geral isso dá uma impressão de que há um objetivo nisso tudo, né? Você tem alguma ideia, assim, uma visão do qual é o objetivo do evangelho? Ou é uma coisa que você vai explorar nos próximos aulas? Ótima pergunta. Eu acho que já dá para falar um pouquinho. A gente falou um pouquinho disso na primeira aula, mas, na verdade, acredita-se que o público do Evangelho de Marcos era um público que vivia lá em Roma, né? Era uma igreja de Roma, uma comunidade cristã formada por, sim, judeus, mas predominantemente por gentios. E eles estavam... tanto é que dá para a gente encontrar alguns elementos linguísticos no Evangelho de Marcos que corroboram com essa teoria, né? A gente vê termos em latim, a gente vê a preocupação de Marcos explicar expressões aramaicas, tipo, por exemplo, quando Jesus vai ressuscitar a mocinha, a filha de Jairo, ele usa uma expressão em aramaico, né? E vira e mexe, Marcos está explicando o que essas expressões significam, né? Então, isso aponta para uma comunidade gentílica, provavelmente a audiência de Marcos, né? E segundo o contexto em que o Evangelho foi escrito, que dizem que em meados da década de 60, no primeiro século,
a gente viu que tem alguns acontecimentos históricos muito importantes nessa época. A gente tem o incêndio lá em Roma, a gente vê Nero culpando os cristãos pelo fogo que devastou uma grande parte da cidade. E a gente percebe que esses cristãos estão na iminência, se não já estão sofrendo perseguição, já estão sendo mortos. Imagina, vendo suas famílias sendo executadas, o que o imperador romano fazia com muito gosto, né? Tem relatos históricos que Nero, ele no seu jardim, ele fazia tochas humanas para iluminar o seu palácio, para iluminar o jardim do seu palácio, né? E essas tochas eram formadas com os cristãos. Enfim, então, dentro desse contexto, né, essa é uma das teorias, Marcos escreve esse evangelho bebendo na fonte de Pedro, né, porque ele tinha uma relação com o apóstolo, e a gente vê paralelos incríveis entre a estrutura desse evangelho com a pregação de Pedro lá em Atos 10. Na aula passada a gente falou um pouquinho disso também, né? Mas a intenção, o propósito desse evangelho era encorajar, era animar esses cristãos a permanecerem firmes, se inspirando na própria vida do Cristo, que sofreu, que foi perseguido, que conspiraram para tirar a vida dele, que foi espancado, foi flagelado, foi julgado, crucificado, né? E quando Jesus, lá no Sermão Escatológico, no capítulo 13, vai falar: fiquem firmes, porque um dia eu volto. Imagina se existe uma notícia mais maravilhosa do que essa para encorajar alguém que está sofrendo. Não é? Fica firme, não desista não, porque você vai me ver retornando nas nuvens do céu com os anjos que eu vou enviar para os 4 cantos da terra para resgatar, né, para pegar aqueles que são os meus fiéis seguidores. Então, eu acredito que o propósito de Marcos, com certeza, tange esse objetivo, tem em vista esse objetivo, porque esse tema teológico da paixão de Jesus é muito forte, é impressionante, assim, toma conta praticamente do Evangelho, com essa introdução, como a gente viu na aula passada, meio compridinha, dos 8 primeiros capítulos que vão falar dos milagres e toda a movimentação de Jesus pela Galileia. Muito obrigada, viu, Bruno? Obrigado. Obrigada, Pedro, ao Sérgio, aos demais. Gente, obrigada. Eu estou muito feliz de participar dessas aulas, estou aprendendo demais. Muita gratidão, viu? Obrigada de verdade. Puxa, e eu tenho estudado Marcos, hein? Tenho estudado Marcos. Que maravilha! Maravilha! Então, olha, continua. Pessoal, leiam de novo os 16 capítulos. É isso. Gostaria de passar essa lição de casa de novo. Leiam de novo. Eu vou fazer isso essa semana. Quanto mais eu leio, mais a coisa vai se conectando. Eu nem consegui ler todo, né? Porque você vai lendo, você vai parando para reestudar, para olhar, para... Sim. Eu tenho uma Bíblia aqui que eu peguei do João Batista, que tem também, né, umas outras para a gente procurar em outros lugares aqui. Então, assim, tem sido incrível. E aí, com a contribuição de todos, estou muito animada, muito feliz. Que demais. Essa é a nossa... A gente já atingiu o nosso objetivo. Se você está feliz, inspirada com a palavra de Deus, a gente já atingiu o nosso sonho com a escola bíblica. Então, muito obrigado, pessoal. Gostaria de encerrar, então, com esse tom caloroso, né, animado. Eli, muito obrigado, viu, pelo encorajamento. E na semana que vem estamos juntos de novo. A gente vai, então,
nos debruçar, né? Vamos nos debruçar sobre os títulos que Jesus usava para falar dele mesmo. Olha que coisa, hein? E tem muita coisa boa aí que a gente vai aprender. Então, quero agradecer de coração cada um de vocês e nos vemos na quarta-feira que vem.